Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Efésios 6, 10. Eu vi a família do Regis ali, a mamãe do Regis. Apresenta aí o povo para mim, Denise. Sobrinha, muito legal. Beleza. A mamãe, glória a Deus. Você de máscara branca, como que é seu nome? De blusa rendada? Amanda. E você? Kevin Costner. Legal, seja bem-vindo, tá bom? Quem mais? Larissa? Clarice. É isso. Tudo bem? Aleluia. Eu troco tudo. Acho que por causa do banho entrou água na orelha, nos ouvidos. Vamos lá. Pai querido, continua falando conosco, através da tua santa palavra. Revela ao nosso coração, desarma a nossa mente, para que possamos sair daqui diferentes como entramos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a Bíblia: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? O Hugo está ali. Hugo, você sabe que é amado demais, né? Quem está com você aí, Hugo? Fala alto. A Esther. Meu Deus, esse povo cresce, né? E a gente envelhece. O povo cresce e a gente envelhece. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Aquele ali que está com a máscara do Corinthians, é o novo da Esther. Quem foi que estava na porta aí e deixou esse menino entrar? Glória a Deus. Ó, tem uns fanáticos aí. Oi? Da porta corintiana? Amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora a gente tem que sair da carne e entrar no Espírito. Daniel, não foi você? Sabe o que acontece? É que quando o povo de Deus se reúne, não tem divisão. Para Deus nós somos todos filhos e filhas. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria hoje de falar a respeito desta força que Paulo se refere na sua palavra, dirigida à igreja de Éfeso. Se Paulo trata do assunto, é porque esse assunto é muito importante. Então quero te fazer uma pergunta: o quanto esse assunto da força de Deus tem sido importante para você? Porque se você não tiver uma compreensão da força de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, você não vai desfrutar de uma vida plena, como Deus tem para você. Olha, o Leandro já olhou torto para mim, ele já pensou assim com a Jaque: não vai ganhar mais churros. É brincadeira, viu? Pode trazer churros. A gente canta até o hino do Corinthians. Ai, meu Deus do céu. O quanto esse assunto tem sido importante para você? Porque para Paulo era muito importante. Paulo podia ir na sua própria força, mas ele decidiu ir na força de Deus. Quando Deus te chama, quando Deus te toca, quando você se entrega, a tua força precisa ser trocada pela força de Deus. Aprenda uma coisa:
Existem duas forças. A primeira delas é a força humana. E a força humana, ela vai conquistar coisas naturais. Vou repetir, duas forças. A primeira força, ela vai conquistar coisas naturais, que é a força humana. A segunda força é a força de Deus, que vai conquistar coisas espirituais. Olha o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vou repetir. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Eu gosto dessa tradução, que diz assim: já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Repete comigo: todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Conserva a projeção no telão para mim, por favor. Nós temos algo aqui para tratar. Olha só, as bênçãos de Deus são bênçãos espirituais. Elas estão à nossa disposição no reino invisível. E a Bíblia diz assim, Paulo nos ensina, ele nos dá essa revelação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Ele vai nos abençoar futuro, ou Ele já nos abençoou passado. Nós temos duas verdades. Uma é a verdade posicional, e a outra é a verdade experimental. Nós temos uma verdade aqui, que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Mas muitas pessoas não vivem debaixo desta bênção, desta condição, porque a sua força é humana, e a sua conquista é através do próprio braço de carne, através da sua força. E nós precisamos agora compreender que, como filhos e filhas de Deus, por isso que Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, somente pode receber esta autoridade para exercer esta força, este poder, esta unção, aquele que é filho, aquele que é filha, aquele que está ligado à videira verdadeira, aquele que é de Deus. O mundo nunca ouviu isso. O mundo não está preocupado em agradar a Deus. Cada um age da sua forma, algumas de forma espúria, desleal. Agora, nós que somos de Deus, precisamos aprender sobre esta força, como vem, como renovar, como exercer, porque caso contrário, você vai ter à sua disposição algo que você não utiliza. É por isso que muitos crentes estão derrotados, fracassados, frustrados, decepcionados, desiludidos, em crise existencial e crise de identidade. Você está dentro de uma igreja, mas você não tem convicção de quem você é em Cristo, e daquilo que você pode fazer em Cristo, aquilo que você pode desfrutar em Cristo. Então a sua vida é uma vida de desgaste, de estresse, de exaustão. Então nós precisamos ir para a palavra,
e compreender que nós não somos como todo mundo. Nós conhecemos a Deus. Ele é o nosso Criador. Ele conhece tudo sobre nós. E Ele quer o nosso bem. Ele quer mudar a nossa sorte. Ele quer nos estabelecer. Por isso, que aquele que tem a força humana, que conquista as coisas naturais, pode, de repente, ter grandes conquistas, mas estas conquistas não são para louvor, honra e glória do Senhor. Eles podem ser bem-sucedidos, eles podem ser prósperos, mas, embora Deus tenha permitido que eles fossem alcançados por este favor, por esta graça, mesmo não crendo em Deus, a Bíblia diz que o sol brilha sobre os justos e injustos. Estas pessoas são independentes, estas pessoas são egoístas, estas pessoas são orgulhosas, estas pessoas não estão interessadas em agradar a Deus. Elas procuram aquilo que dá prazer próprio. A promoção é neste mundo. Quando nós entendemos que somos filhos de Deus, abrimos mão de toda e qualquer promoção para promovermos o reino e declararmos que Jesus é o Senhor. Como disse João Batista, ele estava com seus discípulos e viu Jesus, apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz a Bíblia que naquele mesmo momento seus discípulos o deixaram para seguir Jesus. Imagina que o coração deste homem foi tentado naquele momento, o coração deste homem foi provado, e ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. No reino de Deus é assim. Para subir você precisa descer, para viver você precisa morrer, para ganhar você precisa perder. Nós vamos na contramão daquilo que a sociedade apregoa de maneira humanista. Muitos hoje estão preocupados em vencer, triunfar, conquistar, mas tudo isso é por uma questão de vaidade pessoal. Quando as suas vitórias, as suas conquistas e os seus triunfos são porque Deus te capacitou, habilitou e qualificou, você vai honrar a Deus, você vai bendizer o nome dEle. E a Bíblia diz que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. E muitas vezes nós queremos mostrar que somos populares, que somos os bons, que somos os caras. Importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Sabe quando a pessoa está muito viva? Ela não suporta ser passada para trás, receber uma crítica. Quando ela sabe que alguém está arquitetando alguma coisa contra ela, ela perde a paz, ela perde o sono, ela perde a fome.
Quando você morre para você, e você começa a viver para Deus, e Ele começa a emprestar a força dEle para você, tudo aquilo que te paralisava antes, não vai paralisar mais, você vai romper. Tem gente que vive patinando a vida inteira, não sai do lugar, entra ano e sai ano sem novidade, sempre a mesma coisa, tal e qual. Mas agora, quando você compreende sobre a força de Deus, você não vai ser independente, porque Ele vai emprestar a força dEle para você. Preste atenção, você vai vencer esta depressão, você vai vencer esta ansiedade, você vai vencer esta decepção, você vai vencer esta frustração. A tua esperança muitas vezes não está em Deus, está no homem, e você fica à espera da resposta do homem, a resposta de alguém. A tua resposta tem que vir de Deus. Você tem que te libertar de tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que faz você viver terra. Deus não fez você para a terra, Deus fez você para o céu. Então o nosso coração tem que ser mais céu do que terra. Olha o que diz esse versículo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Eu já fui abençoado. Quando é que Deus vai abençoar você? Amanhã? Depois? Algum dia? Diga: eu já fui abençoado. Duas verdades então, a posicional e a experimental. A posicional: eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos. Diga aí: eu já fui abençoado. Agora a experimental é que você vai viver uma outra realidade em nome de Jesus. Quando é que você vai viver essa realidade? Quando você entender que não é através da tua própria força, é através da força de Deus. Olha o que diz em Mateus capítulo 11, versículo 12. Diz assim, que desde João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Sabe o que significa isso? Não se trata de força física, se trata de uma força espiritual, de um poder espiritual. E se eu disser para você que você, a partir do momento que entregou a tua vida para Jesus, já tem em você esta força espiritual, e muitas vezes não usa. Eu me lembro de uma ilustração de um soldado ligando para o seu comandante no meio da guerra. Imagina só, explosões de todos os lados, o inimigo se aproximando, e o soldado então liga para o seu comandante e diz assim: comandante, pelo amor de Deus, os inimigos estão se aproximando, o que é que eu devo fazer? Ele recebeu treinamento, ele tem à sua disposição poder bélico, armas. O comandante vai dizer: usa o seu treinamento e usa as armas que você tem. E você precisa ter precisão, ou seja, precisa aprender a empregar a tua força. Se você não aprender a fazer isso, você não vai viver aquilo que Deus tem preparado para você viver. Tem muita gente que diz: Deus, faça isso no meu lugar. Por exemplo, quando passamos por alguma situação: Deus, eu não aguento, eu não suporto, afasta de mim, Senhor, essa situação, resolve para mim, Senhor. Sabe qual a oração que temos que fazer? Deus, me faz mais forte, me dá estratégias,
me empresta a tua força. Lembra de Sansão, no momento derradeiro dele, ele já tinha perdido a sua força, como nazireu, ele já tinha quebrado a sua consagração, o Espírito Santo saiu dele, ele não percebeu, e isso acontece com a igreja do nosso tempo. A igreja do nosso tempo está com a mente cauterizada, aqueles que se dizem espirituais, são carnais, não estão andando em Deus, tudo que eles estão fazendo é na sua própria força, e o que nós fazemos na nossa própria força, não prevalece, e não permanece, é palha, feno e madeira, estas obras serão queimadas, a igreja deste tempo, é uma igreja que está distante daquilo que Deus tem reservado profeticamente, para esta geração, uma igreja que não ora, não vai ter revelação da força de Deus, uma igreja que não jejua, não vai ter revelação da força de Deus, uma igreja que não busca Deus na sua palavra, não vai receber força de Deus, uma igreja sem raízes, irmãos e irmãs sem raízes, como folha seca, são soprados para todo lugar, não vão experimentar do poder de Deus. Você precisa criar raízes em Deus, raízes na sua igreja, raízes na sua célula, raízes na palavra. Obrigado, pode tirar esse versículo. Então imagina o soldado pedindo socorro, e ele foi treinado, ele tem as armas necessárias para se defender e contra-atacar, só que naquele momento ele entra em pânico, ele se acovarda. Nós somos assim, amados. Quantas orações nós fazemos a Deus e dizemos assim: Deus, eu não suporto, Deus, eu não aguento, Deus, me tira desse mundo, Deus, está difícil demais da conta. Ao invés de você se posicionar em Deus com coragem, ousadia, intrepidez e valentia, e dizer assim: Deus, eu sou teu filho, eu me levanto não na minha própria força, mas na tua força, eu agora assumo a autoridade que o Senhor me deu, e eu vou contra esse espírito maligno, e declaro que tu és Deus, Senhor e Salvador na minha vida. Sai da minha casa, sai do meu lar, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai do meu caminho, sai da minha igreja. Nós muitas vezes entregamos os pontos, depomos as armas, jogamos a toalha, porque nós tentamos até agora, por nós mesmos. Quantos casamentos estavam à beira do término, e eu disse: olha, irmão, você tentou até hoje, olha, irmã, você tentou até hoje, mas agora nós vamos reatar, nós vamos trabalhar a reconciliação, não na tua força, e nem na tua força, nem na minha força, mas na força do poder que existe na palavra de Deus. Quantas vezes a pessoa diz: não tem mais jeito, pastor. Eu digo: a última palavra é dele, não é sua. Pastor, está perdido já. Mas quando você aprende a ser uma pessoa de fé, não uma pessoa guiada por sentimentos e emoções. Por exemplo, quantas pessoas nesta noite estão aqui frustradas, decepcionadas, desiludidas, derrotadas e fracassadas, porque a sua força humana, natural, não funcionou.
não deu certo. A tua oração foi natural, a tua oração foi interesseira, a tua oração não foi: Deus, faça a tua vontade, não a minha. Quantos de nós, durante tanto tempo, nós lutamos contra o próprio Deus? Às vezes, brigando com o diabo. Sai, queima, tosta, torra, frita, cozinha, assa, em nome de Jesus. E a briga não era com o diabo, era Deus tratando você, tratando o seu caráter, personalidade, temperamento e identidade. Se você quiser fazer do teu jeito, na tua própria força, dói, sofre, tem desgosto, chora um montão, sofre demais. Mas quando você aprende a se humilhar debaixo da onipotente mão do Senhor, Ele vai te exaltar, Ele vai te promover. Só Ele pode mudar as coisas. Quando a gente diz: Deus, então tá bom, a partir de agora está nas tuas mãos de verdade. Porque a gente diz assim: não, entreguei nas mãos de Deus. Não entregou não. Você continua reclamando, você continua conversando com outras pessoas, você continua falando mal, você continua tendo uma atitude que não é uma atitude de fé. Quando é uma atitude de fé, você vai colocar diante do Senhor. E quando você tem essa disposição, você vai trabalhar a renúncia. Por exemplo, tem coisa que a gente passa a vida inteira pedindo para Deus, e não era aquilo que Deus queria para nós, era o que a gente queria. Aí a gente foi precipitado, a gente queimou etapa, a gente passou por cima, e a gente quer que Deus endosse o fruto da nossa atitude carnal, e nada vai acontecer. Quando você trabalha essa renúncia, a primeira coisa que você vai desfrutar é a da paz que excede todo o seu entendimento. Você não vai se sentir mais desestruturado psicologicamente. Você vai ser uma pessoa bem resolvida. E quando você é uma pessoa bem resolvida, você é uma pessoa aberta para o novo. Tem coisa que não acontece a nossa vida inteira, porque a gente não trabalhou bem a renúncia, e a gente não estava aberto para o novo. A gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer, e a gente briga com Deus, e a gente bate o pé, e a gente faz beicinho, e diz: Deus, se o Senhor não me dá, eu não vou mais na sua igreja, eu não vou mais na sua casa, eu não vou mais te servir, eu não vou mais trabalhar na tua obra. E sabe o que Deus diz? Então tá bom. A gente quer medir forças com Deus, como aquele filho mimado: ou é do meu jeito ou não é. Aí vivemos como filhos rebeldes. Vai para a cruz o mais rápido possível, dói menos. Então note, o reino de Deus, ele é conquistado pela força espiritual. Eu vou voltar lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, para você entender. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Por que bênçãos espirituais? Eu vou te explicar. Tudo que Deus libera para você é espiritual, e é liberado no reino invisível. O que é isso? Nós somos seres humanos, estamos acostumados com este mundo, com aquilo que tocamos, pegamos e apalpamos. Então, para nós, aquilo que é real é aquilo que é concreto. O abstrato para nós não é real. E aqui Deus está dizendo para você assim: a tua bênção está no reino invisível, a tua bênção é espiritual, a tua bênção está nos depósitos de Deus, a tua bênção está na prateleira de Deus,
A tua bênção está à sua disposição, já tem o teu nome, e vai ser despachada para a terra. Já tem aqui um anjo de prontidão, para descer com a mensagem que você precisa para a sua vida, com o teu milagre. Só que nós andamos por vista, por aquilo que vemos, ouvimos e sentimos. Isso destrói a fé, anula o propósito de Deus. O que é que você tem que fazer? Eu não me guio por vista, eu não ando pelo que eu vejo, pelo que eu sinto e pelo que eu ouço, eu ando pela palavra de Deus. A Bíblia ensina que você tem que chamar as coisas que não são como se já fossem. Ó, que coisa maluca! Você precisa abrir tua boca como profeta de Deus. Antes, deve buscar: Deus, qual é a tua vontade? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer para a minha vida? Agora, depois que Ele falou no teu coração, e foi Deus mesmo, e você sabe que veio dEle, testifica no teu espírito. Olha só o que é que está dizendo em Romanos capítulo 8, versículo 14, depois volta para aí, por favor. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha o que Paulo está falando. Quem é filho? É aquele que é guiado por pessoas? Sim ou não? Quem é filho? Aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Aquele que é guiado por visagem, revelagem, profetagem? Não, aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Você é de Deus. Deus quer falar no teu coração, Ele quer testificar no teu espírito. Só que nós temos preguiça de buscar a Deus. Aí você coloca a tua vida na mão de outras pessoas, e recebe profecias que nunca vão se cumprir na sua vida, e você vive iludido e vive iludida, esperando se cumprir muitas vezes aquilo que não vai se cumprir. Nós somos a favor da profecia, do ministério profético, do dom de profecia e da palavra profética. Nós cremos, mas aqui no nosso tempo tem muita meninice. Muitos dizem que é Deus falando quando não é, que é Deus dizendo quando não é, e isso gera muitos problemas na sua vida. Então olha só, porque todos os que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. 1 de João, capítulo 2, versículo 27, olha só, pode colocar o 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Vou repetir, estas coisas vos escrevi a respeito dos que vos enganam. Vai. E a unção que vós recebestes dele, diga: eu recebi esta unção. Esta unção está na minha vida. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós. Espera aí, pastor, eu não perco essa unção. Eu acho que eu estou tão vazio de Deus. Pastor, parece que o Espírito Santo me abandonou. Não foi o Espírito que te abandonou, é você que não tem mais comunhão com Ele. Sopra a brasa que sobrou, e você vai ver se não pega fogo. Volta a orar, mesmo sem vontade. Pastor, não tenho vontade de orar. Quem diz que você precisa de vontade para orar? Você precisa de disciplina. Nós temos a Robeli e temos o David, que são atletas. Eles não precisam de vontade para correr, eles precisam de disciplina. Tem gente que diz assim: pastor, eu não estou com vontade de ir na igreja. Quem disse que você precisa de vontade para vir à igreja? Você precisa de disciplina. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem aqui morre de paixão
pelo trabalho. Quando vai trabalhar, diz que alegria, estou indo trabalhar hoje, acordar de madrugada, aleluia, ficar 12 horas de pé, ralar pra caramba. Por que você vai trabalhar? É com vontade ou sem vontade? Você vai por causa da disciplina. Se não for, você perde sua cesta básica, perde os seus benefícios, tem corte no teu salário, e pode até receber uma suspensão, uma advertência. Então note que existe disciplina na nossa vida, é a força. Esta disciplina é também chamada de força, porque ela nos força a fazer algo que é bom para nós. Nós temos aqui hoje 2 personal trainer. Nós temos o Alessandro e o Isaac. No começo, as pessoas elas querem dar uma melhorada no visu. Vai chegar o verão. Eu quero uma barriga tanquinho. Eu não sei se vocês repararam, a minha é tanquinho. Só que a cuba é a parte de dentro. Aí a pessoa, ela chega lá e ela está preocupada com a estética. Eles como profissionais, eles vão dizer, o mais importante não é estética. O mais importante é qualidade de vida, é saúde. Olha só como é importante o direcionamento. Mas a estética, ela vai acontecer com o tempo. Então no começo, a pessoa ela precisa ser condicionada. Ela está destreinada, ela tem uma vida sedentária. Então ela está toda travada, ela não conhece nada de exercício, e eles precisam, com a experiência deles, estudar o biotipo daquela pessoa, e preparar a melhor sessão de treinamento para elas. E como que eles começam? Eles começam de forma leve, depois mediana, e depois mais pesada. E quando, por exemplo, a gente chega na academia, a gente diz, não, eu já quero ficar bombadão, em 2 meses dá? Não, eu já quero ficar legal, em 3 meses dá? Não dá. Quando a pessoa pergunta quanto tempo, ela não sabe o valor da disciplina. Porque o segredo de tudo que nós fazemos na vida está no poder da disciplina, no poder da força, o quanto você realmente quer isso. Então no começo é extremamente desconfortável, é doloroso, a musculatura inflama, a pessoa sofre, mas daí ela vai vencer esse estágio, e ela vai começar então a desfrutar daquilo que ela está fazendo. Ela já vai sentir que está mais resistente, que a respiração está legal, ela se sente mais leve, e ela começa a desenvolver prazer pela atividade física. Quando a pessoa, ela pratica a disciplina, ela vai viver depois o prazer por aquilo que ela está fazendo. Com o trabalho é do mesmo jeito. Se você não faz o que gosta, deve gostar do que faz, e vai ficar nessa a vida inteira. Então não reclama para mim. Vai fazer o supletivo, um curso técnico, uma faculdade, uma universidade, se mexe. Uma irmã chegou para mim e falou, pastor, queria que o senhor fizesse uma oração, porque eu vi na internet um pastor que ora e a pessoa emagrece. A pessoa afinou na hora, ela teve que segurar as calças, senão caía. Sabe, nós procuramos aquilo que é fácil. Então tem pessoas que querem encurtar o tempo, elas querem atalhos. Para ter musculação, elas querem anabolizantes. Algumas usam drogas ilegais. Ela tem que trabalhar a dieta. Gente, é um sacrifício. Fechar a boca.
não comer de tudo. E outra coisa, comer aquilo que você não gosta, mas aquilo que você precisa comer. Hipócrates disse, 400 anos antes de Cristo, o alimento é o teu remédio, e o remédio é o teu alimento. Ele é o pai da medicina, né? É isso, Isaac? Imagina. Então nós precisamos entender o que é a disciplina. Não dá para queimar etapa. A gente tem que pagar o preço. Tem que levar muito a sério. Eu às vezes estou ali na minha sala, a visão é panorâmica, e tem gente que leva muito a sério se exercitar no quarteirão. E tem gente ali que eu canso só de ver, passa 20 vezes, 25, 30 vezes, eu falo, meu Deus, estou cansado só de ver esse camarada lá. Tem um que ele anda de costa, eu nunca vi um negócio desse, né, Cris? Ele anda de costa, ouvindo um Walkman. Eu falei, meu Deus do céu. Olha só, está chovendo, eles estão lá fazendo exercício. Está sol, eles estão fazendo exercício. Está frio, eles estão fazendo exercício. Estas pessoas vão vencer, vão alcançar seus objetivos. Elas vão alcançar a medida ideal, vão queimar calorias, emagrecer, tonificar o músculo. Agora, a gente na igreja quer receber assim tudo de mão beijada. Deus me dá. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas olha o que diz em Deuteronômio capítulo 1, versículo 8. Deuteronômio 1, 8. Eis que tenho posto esta terra diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua descendência depois deles. Note, diga comigo, o dar é de Deus, o tomar posse é do homem. Note, o dar é de Deus, Ele já te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais por Cristo Jesus. O dar é de Deus. Agora, de quem é o tomar posse? É teu. Compromisso com Ele. Tem que se posicionar, tem que ser constante, tem que ser perseverante, tem que ser disciplinado. Porque daí sim você vai desfrutar daquilo que Deus preparou para você. Ele vai te dar estratégias. Você vai arquitetar tudo com Ele. O seu planejamento vai ser dado pelo Espírito Santo. Olha o que é que está dizendo ainda em 1 de João 2, 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ou seja, não coloque a tua vida na mão de ninguém. Você é guiado pelo Espírito Santo. Então você vai aprender a ouvir o Espírito Santo. Existem profetas? Existem. E quando Deus quiser falar com você, Ele tem toda a liberdade para falar. E você vai saber que é Deus. E você vai receber aquela palavra vinda de Deus. Eu costumo marcar todas as profecias que eu recebo. Quando é de Deus se cumpre, quando não é de Deus eu amasso o papel e jogo fora. Mas pode ter certeza que Deus fala com a sua igreja, Deus fala com o seu povo. Mas você não pode ser marionete na mão de ninguém. Isso é muito sério. Olha o que diz aqui: e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. Alguma coisa? Todas as coisas. Então essa dúvida que você tem, esse Espírito que mora dentro de você, que se chama Espírito Santo, ele não foi embora. Ah, pastor, pequei.
Olha o que diz em Efésios capítulo 4:30, depois volta aí. Efésios 4:30, olha o que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo foi embora? Não, ele ficou triste, ele está entristecido. Por quê? Porque você pecou, porque você tropeçou, porque você caiu. Mas o Espírito Santo está lá. Não é assim, ele sai e volta, volta e sai. Não. O Espírito Santo, ele foi enviado para ficar em você, na sua vida, para sempre. Diga comigo isso, para sempre. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que diz em João 14, quando Jesus disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo para morar em você para sempre. Amados, quando eu descobri isso, foi uma revolução na minha vida, porque eu achava que eu não tinha mais o Espírito Santo, que o Espírito Santo não me dirigia mais, não me guiava, não me governava, não me conduzia. Ele não me dominava, porque eu estava falhando na minha consagração com Ele. Não falha na tua consagração com Ele. Tenha uma vida dedicada a Deus. Onde que Deus está? No céu. Onde é que Jesus está? À direita de Deus Pai. Aonde está o Espírito Santo? Dentro de nós. Nós somos habitação, nós somos casa, nós somos morada do Deus vivo. Por que Deus está em mim? Por causa do Espírito Santo. Por que Jesus está em mim? Por causa do Espírito Santo. Amém? Essa revelação nós temos que ter. Volta lá, 1 de João 2:27. E a unção que vós recebestes dele, diga: eu recebi essa unção. Quando? No dia que você se converteu, que entregou a sua vida a Jesus. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Às vezes você pergunta: olha, eu estou querendo abrir uma empresa, você acha que eu tenho que abrir? Ele pergunta para quem nunca abriu uma empresa, para quem nunca teve o seu próprio negócio, para quem não tem independência financeira. Para quem que ele tem que perguntar? Para o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz: esse Espírito vos guiará a toda a verdade. E é verdade, não é mentira. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, diga aleluia, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. A tua vida vai mudar radicalmente. Não seja movido por emoções, sentimentos. Não coloque tua vida na mão de ninguém. Vai se trancar com Deus. Olha o que diz em Mateus capítulo 6. Mateus 6. Versículo de número 5 em diante. E quando orares, sabe o que representa a oração? Diga comigo: força. Força espiritual. Quem não tem força espiritual é porque não conhece o poder da oração. A igreja do nosso tempo, infelizmente, é uma igreja que não ora mais, não jejua, não busca Deus na palavra, não tem compromisso com a igreja. Como é que nós vamos representar o reino? A gente quer servir a Deus para receber alguma coisa para nós mesmos. Não. Deus levanta pessoas santas com um propósito divino.
Deus quer usar você como instrumento, canal, veículo, vaso, ferramenta. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, ou seja, para se mostrar. Não é que é pecado orar diante das pessoas, mas é pecado fazer com a motivação errada. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. 6. Mas tu, agora é para nós, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mas sabe o que significa? Lembra o que eu falei do exercício? Lembra o que eu falei do condicionamento? Lembra o que eu falei do treinamento? Você ora uma vez hoje, daqui 4 dias, daqui 3 semanas, daqui 2 meses. Adianta eu ir na academia e fazer esse treinamento? Não. O que eu tenho que fazer? Ser sistemático. Eu preciso ter rotina. Então, eu preciso fazer isso todos os dias. Todos os dias nós tomamos água, não tomamos? Todos os dias nós nos alimentamos, não nos alimentamos? Então nós fortalecemos o nosso corpo, a nossa carne. O que é que você está fazendo para fortalecer o teu espírito? É por isso que você não tem direção de Deus, é por isso que você não tem autoridade, é por isso que você não tem fé. Comece a nutrir o seu espírito. Você vai se fortalecer em Deus e na força do seu poder. Próximo, 7. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Sabe aquela ladainha? Orando a mesma coisa? Você vai fazer essa reza 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Jesus está ensinando que não é para a gente fazer assim. A oração que fazemos é a oração do nosso coração. E qual oração você tem que fazer? Você pode falar para Deus como é que você está se sentindo, mas a tua oração não vai ser um poço de derrota, de fracasso, de frustração, de desilusão. Você vai dizer: Deus, hoje eu estou muito triste, aconteceu isso, e eu confesso ao Senhor que eu me revoltei, eu perdi a estribeira, o sangue ferveu, eu falei coisas que não devia, eu briguei, eu xinguei, eu falei palavrão, mas eu estou arrependido, e me apresento agora diante de Ti como filho, e quero Te pedir perdão, com sinceridade, e quero depender do Teu Espírito, para eu não cair de novo. Me dá, Senhor, estabilidade, me dá domínio próprio, fruto do Espírito, para eu poder resistir ao dia mau, para eu exercer autoridade no nome de Jesus, e vencer estes demônios que se levantam contra a minha vida, que agem através de pessoas e de coisas. Deus, eu quero dizer que eu sou Teu filho, e eu quero ver o meu testemunho glorificando o Teu nome. Eu quero e preciso ser diferente. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que a Tua unção repouse sobre mim, a unção da verdade, que me guia toda a verdade. Senhor, me dá estratégia, como que eu tenho que lidar com essa pessoa? Você pode até fazer batalha espiritual. Eu repreendo em nome de Jesus esse espírito que usa a boca dessa pessoa, que se levanta contra mim no trabalho, que quer me prejudicar. Em nome de Jesus, toda maquinação do diabo cai por terra. Diabo, você será envergonhado, você é vencido, destronado, aniquilado, despojado. Deus é poderoso na minha vida,
mas você não deve ser dominado na sua carne. Note que a força espiritual é muito mais forte, é muito maior do que a força humana. Aí eu estava falando de Sansão, né? Que ele tinha perdido o Espírito Santo, e ele, no último instante da sua vida, ele pede para que Deus devolvesse a sua força, para que ele pudesse se vingar dos inimigos de Deus. E Deus ouviu a sua oração. Queridos, você não pode ser um crente sem força, um crente sem poder, um crente sem autoridade, um crente sem unção, um crente que vive sendo enganado pelo diabo. Até ali só. Obrigado. Qual é a nossa condição em Deus? Qual é a nossa condição sem Deus? Enganoso é o coração do homem. Você precisa de Deus, é por isso que você está aqui. E quando você coloca em prática esse princípio espiritual, você vai conhecer a Deus, e vai desfrutar da sua comunhão com Ele, e pode ter certeza, muitas coisas que você buscou ao longo da sua vida, vai acontecer de forma natural. Por quê? Porque você entrou lá em Efésios capítulo 1:3. Você entrou nas regiões celestiais, estendeu o seu braço da fé, chamou as coisas que não são como se já fossem. Comece a fazer esse exercício a partir de hoje. Jaque e Leandro, sempre antes de trabalhar, acorda mais cedo e entre em oração. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é aquele que manda os clientes. Sopra, Senhor, o meu negócio nos 4 cantos desta cidade, que eles possam ir até o pátio do supermercado União e me encontrarem lá. Senhor, eu quero prosperar na tua vontade. Senhor, coloca desejo naquelas pessoas que passarem por ali, que sentirem o cheiro dos churros que nós fazemos. Eu quero profetizar em nome de Jesus multiplicação de tudo aquilo que nós temos semeado na tua casa. Eu quero profetizar, Deus, em nome de Jesus, que o teu poder está sobre nós ali. Ali está a tua igreja, ali estão os teus filhos. E eu estou ali, Senhor, levando a nossa fé. E tudo que nós fazemos abençoa as pessoas. O nosso testemunho vai alcançar pessoas. Está entendendo como é que é? Eu não sei qual é o teu segmento, como é que você precisa orar, mas o Espírito Santo, ele vai te dar uma oração poderosa. Você não precisa ter medo. Deus, misericórdia, como é que vai ser? Eu não sei, e se acontecer? Preste atenção, não mostra para o diabo a tua fraqueza. Você vai dizer: Deus, eu não sei como é que vai ser, mas se for, o Senhor é comigo, o Senhor está comigo, o Senhor é o Deus que me honra, o Senhor é o que vai na frente, o Senhor é o que abre a porta, o Senhor é aquele que vence as batalhas na minha vida. Deus, eu não desisto, eu sou perseverante em Ti, é por isso que eu continuo. Sabe, não começa a semana: minha semana vai ser difícil, vou ter que voltar para aquela fábrica, para aquela indústria, para aquele comércio, para aquele escritório, eu não suporto fulano, cicrano, beltrano. Preste atenção, confia nele. Nada pode roubar a alegria do teu coração,
nada pode roubar a alegria da tua salvação. Tenha paz, comece a viver como filho de Deus, para de ser atormentado, manda esses demônios embora, esses demônios que atormentam. Às vezes age na vida da mulher, às vezes age na vida do marido, às vezes age na vida dos filhos, às vezes age na vida do vizinho, às vezes age lá no trabalho, às vezes até dentro da igreja. Uma vez, num dia de ceia, estava chovendo, eu entrei ali, pela porta das salas de apoio, um irmão estava me esperando na porta, ele me disse assim: pastor, que chuva, hein? Vou te falar uma coisa, pouca gente na igreja, dia de ceia, só misericórdia, hein pastor? Como será a oferta da noite? Eu disse para ele: eu te repreendo, demônio, em nome de Jesus. Ele olhou para mim e disse: o que, pastor? Eu falei: presta atenção, o diabo preparou você logo aqui na porta de entrada para roubar a minha fé, mas eu quero te falar uma coisa, com tempo bom ou com chuva, Deus continua sendo Deus, com igreja cheia ou com pouca gente, Deus continua sendo Deus. Se Deus quiser usar uma pessoa para abençoar a sua obra, Ele vai usar aquela pessoa. Irmão, a minha fé não está em pessoas, a minha fé está em Jesus, o autor e consumador da minha fé. É assim que você tem que fazer. Para de ficar mendigando bênção, para de ficar chorando para o diabo. Vai chorar para Deus, vai se quebrantar para Deus, vai se humilhar para Deus, não para o diabo. Comece a andar na presença dEle, e você vai ver que o céu vai baixar, e que você vai começar a viver uma outra realidade espiritual. Quando eu falo isso para vocês, amados, eu já estou sendo treinado há muito tempo. Eu não sou movido pelos sentimentos e pelas emoções, eu sou movido pela palavra. O que Deus disse está dito, o que Deus falou está falado. Não temerei o que me poderá fazer o homem. A Bíblia diz para você: seja forte e corajoso. E coragem não é ausência de medo. Muitas vezes lá dentro você está tremendo, mas não deixa transparecer. Mostra para o diabo quem é que manda. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados, potestades, espíritos enganadores e hostes espirituais da maldade. Não bata boca com ninguém, não bata boca com o marido, vença essa guerra. Não bata boca com esposa, vença essa guerra. Não bata boca com filhos, filhos não bata boca com os pais, vença essa guerra. A Bíblia manda você honrar o seu pai, a sua mãe. Quantas vezes eu baixava a cabeça, estava sendo corrigido, chorava, quando era disciplinado pela minha mãe. Muitas vezes a correção não era nem comigo, embora fosse injusta, eu aceitava. Amados, Deus está para levantar uma geração poderosa neste tempo. Estamos vivendo as vésperas de um grande despertamento, e a pandemia, ela tem um propósito profético. Aqueles que são de Deus estão sendo separados para Deus. Por isso, você que está em casa, se mexa. Você precisa voltar para a igreja. Muitos não voltarão mais, muitos se desviarão, esfriarão na fé. Que isso não aconteça com você, que você esteja aqui como estas pessoas estão, e que Deus possa tratar com você. Não morra na fé. Deixe Deus se mover na sua vida. E este despertamento vai anteceder o avivamento.